práticas mediúnicas, rogando a Ti amparo e proteção para nossos corações e nossas mentes, que possamos aprimorar os nossos conhecimentos teóricos para melhor servir nos trabalhos práticos. Abençoe a cada um aqui presente, abençoe a nossa Casa Espírita Cristã, que propicia esses estudos online, e que os benfeitores espirituais possam estar junto a nós, nos trazendo a inspiração, a intuição, para que o estudo seja conduzido da melhor maneira possível, para o entendimento de todos. Obrigado por tudo, que assim seja. Assim seja. Assim seja, graças a Deus. Está gravando, tá? Assim seja. Então, vamos aqui retomar aqui a nossa sequência, né? Essa tela que está aí. Dia 26, a gente estava aqui nessa B11. Então, ele diz assim, voltemos a consultar Erasmo quanto à questão. Nos casos de comunicações violentas, nós estamos falando aqui de força física utilizada nas reuniões mediúnicas, né? Nos casos de comunicações violentas, onde o espírito, tomando posse do corpo do médium, manifesta a intenção de agredir, correr, etc., será conveniente a contenção física do mesmo pelos demais componentes do grupo? Aí, eu não sei se está aparecendo a tela toda para vocês e a resposta, mas eu gostaria de ouvir. Eu não estou vendo sua tela, não, tio. Hein? A tela está compartilhada. Tá O tranquilo. B11, né? O slide 102. Nós Para mim está estamos, aparecendo. nós estamos vendo a tela. Está aparecendo aí? Vocês estão vendo a tela? Tá? Para mim está aparecendo. Ok, estou vendo a tela. Ela só não está em tela grande, né? Está em tela reduzida, mas está dando para acompanhar com perfeição. Só não está no modo de apresentação. Está em modo de slide. Tenho colocado aqui. Agora estou vendo. Não aparece aí para vocês. Mas essa tela não precisa ser médio para enxergá-la, não. Você pode ver se é médio. Cara. Não precisa ser médio, não. Eu sou médium baixo. Bom, gente... Eu sou médium baixo, então... Nos casos de comunicações violentas, onde o espírito tomando posse do corpo do médium manifesta a intenção de agredir, correr, etc., será conveniente a contenção física do mesmo pelos demais componentes? Há controvérsias, né? Mas vamos ver aqui. A força física situada na terceira dimensão tem muito pouco ou nenhuma influência sobre um ser que se encontra pulsando na quarta dimensão. Já tivemos alguns casos de termos, nas reuniões, né, temos que usar dessa força física. Aí eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês, para ver como é que vocês entendem isso. Ismael. Se é necessário, se não é, se é prudente, se não é. Eu queria saber como é que anda as cabecinhas. Quando ele está falando, só para o entendimento de todos, quando ele fala que a força física situada na terceira dimensão, ele está falando na nossa dimensão aqui, né? Isso. Física, né? Tem muito pouco ou nenhuma influência sobre um ser que se encontra pulsando na quarta dimensão, que é a dimensão espiritual, né? Exato. Tá. Só isso. Alexandre, está fechado aí seu aparelho, Ismael, então, esse trecho aí, ele é bem interessante e merece um estudo legal, porque ele separa nitidamente a nossa terceira dimensão, nós que estamos encarnados, para os nossos irmãos que estão na quarta dimensão, na erraticidade. Uhum. O que essa resposta aí quer dizer, na minha opinião? Ele não está dizendo que não tem que ter contenção.
É tipo a César o que é de César. Na terceira, aqui na nossa dimensão, tem que ser contido. Só o que não pode ficar no nosso imaginário é que, vou dar um exemplo aqui, que se você der um tapa aqui na terceira dimensão, isso vai resultar na quarta dimensão que o irmão lá vai estar levando um tapa. Isso não acontece. Então, o que você faz na terceira dimensão vai ficar na terceira dimensão. Se você trocar tapas com esse irmão, quem vai estar apanhando é o médium. O espírito está se comunicando, nada vai sofrer, porque ele está na quarta dimensão. Então, merece sim a contenção, até por segurança do médium, porque o espírito pode se autoflagelar, então você tem que conter ele, mas essa contingência tem que ser para proteção, não pode ser agressão, porque essa agressão não vai chegar na quarta dimensão, não vai adiantar nada. Alguém quer falar mais? Eu sempre tive dúvidas, na verdade, Ismael, quanto a isso. Porque o que a gente sempre aprendeu é que o espírita, né, o médium, tem que conter ele mesmo os espíritos que ele está recebendo, né? Ele tem que conter, mas algumas vezes eu já li alguma coisa, não me lembro bem se foi dito em palestra, que tem alguns espíritos que eles não sei, que eles são tão violentos, eu não me lembro, mas que não conseguem conter, né? Então, isso aqui, na verdade, já aconteceu muito nas nossas reuniões, né? Na que você dirige, eu não me lembro muito bem, mas na outra que eu participava, acontecia demais, e todo mundo continha o médium. Então, na verdade, você está contendo um instrumento do espírito, você não está contendo o espírito, você está contendo um instrumento dele, né? Que é o médium. Então, na verdade, eu não sei, sinceramente, eu não sei até que ponto a gente deve, eu sempre tive essa dúvida, a gente deve conter ou apelar para o médium conter. Mais alguém? O que eu vejo? Eu enxergo, né? Eles fazem eu enxergar de uma maneira, e está imbuído aí no que eles falaram, um pouquinho mais. É que, numa situação dessa, esse trabalho precisa, como se está trabalhando no espiritual, precisa usar as duas alternativas. Tanto o material, coordenadores, orientadores estiveram ali, e também fazer um chamamento de força ali mesmo de um médio ou de um médio do lado, para estar ajudando naquela situação também. Porque vai estar a quarta com a quarta dimensão medindo força ali e, ao mesmo tempo, encarnado também, auxiliando nesse lado. Então, se trabalha as duas situações num caso desse. Ainda mais a pessoa que está com a estrutura ali montada, não haver só, é o médio corporação. Ele está em duas situações, ele é médio corporação, mas está incorporado. Então, tem um espírito e um médio corporação ao mesmo tempo ali. Então, como tem duas situações, as duas situações do lado de cá precisam ser trabalhadas da mesma forma. Os médios, orientador, coordenador, e pedir auxílio do espiritual também. Aí funciona. Para conter, né? Sempre com o intuito de conter. Eu gostaria de falar. Fala. Eu acho que... Quanto mais pessoas deram opinião, melhor para a gente poder raciocinar sobre essa situação, né? Porque não é fácil de decifrar, não. Exato. Eu creio que, na prática, a teoria é outra. Na literatura, fala que o médium tem que controlar e que o médium tem controle. Mas eu acho que, como o Helder expôs aí a semana passada, que ele sentiu até dor no útero, sendo que ele é homem, não tem útero. Então, tem uma influência muito grande mesmo do espírito. E, devido a essa influência, se o médium tem as suas deficiências também, somando isso, pode o médium não conseguir conter o espírito. Eu acho que não é todo médium que consegue conter determinado tipo de espírito, não. E aí, somando também, às vezes o médium
tenha um pouco rebelde, um pouco irado interiormente, né, vamos dizer assim, no seu inconsciente, ele pode ter uma reação assim de agressividade, de querer levantar e de sair. Eu acho que sim. Nesse aspecto, eu não entendo nada praticamente da mediunidade. Eu estou dando só uma opinião, conforme a gente vê na literatura e todo mundo que fala, né? Mas eu não tenho essa experiência para falar. Ismael, Ah, posso botar o dedo com boca rapidinho? Vou lembrar de um caso que aconteceu conosco, numa reunião de quarta-feira. Uma médium estava, eu não sei se era um espírito ou se era animismo, ou seja, se era próprio dela mesmo. Estava meio descontrolada na reunião, aí Zé Grosso veio e tentou ajudar. O que ele tocou na médium, ela ficou mais descontrolada ainda. Ou seja, assim, eu acredito que no mundo espiritual, quando um espírito sombreteiro aparece na reunião, normalmente é para aprendizado do próprio grupo, isso é em primeiro lugar. Segundo lugar, eles não deixariam de qualquer jeito um espírito, se não fosse por isso, eles não deixariam um espírito se manifestar dessa forma na reunião mediúnica, se não for o caso de aprendizado para o próprio grupo. Em terceiro lugar, a intervenção física no médium causa muito mais dores ao médium, porque ele está ligado ao plano espiritual, ao espírito que está sendo comunicado, do que quem vai atender. Ou seja, eu acho que intervenção física, nesse caso, é errada. Né? Eu acho que o mundo espiritual, a equipe do mundo espiritual, ela tem condições de controlar esse espírito. Agora, no nosso caso, nosso passo, que é o estudo, é o aprendizado, é o melhoramento mental de cada um que está lá dentro da reunião. gostaria de ouvir mais alguém? Tem alguém mais para... Gostaria do seu parecer também. O Hertel, você... Não, Eu queria fazer outra consideração, Ismael. Hein? Queria levantar outra consideração. Sim. Acho que todo mundo falou de maneira diferente que, se houver contenção, tem que ser uma contenção protetiva e não uma contenção agressiva. Só que também o que foi citado em vários casos aqui é que é aquela velha história. Se tem um professor com uma turma, 2, 3 alunos ficaram reprovados, problema desses 2, 3 alunos. Mas se você tem um professor, mais da metade da turma ficou reprovada, problema do professor. Então, nós temos que avaliar também que tem médios, sim, que tem já dificuldade natural para isso, e ele não vai deixar de trabalhar por causa disso, o grupo tem que abraçar ele, mas a gente também tem que aprender a diferenciar que existem médiums que têm total controle, mas pode passar por uma situação de descontrole. Há um tipo de aprendizado para o grupo em relação a isso. E há aquele médium que dificilmente tem controle, volta e meia fica sem controle. Então, a gente tem que aprender a ver cada caso também de maneira separada. Essa é a consideração que eu queria trazer. Ô, Alexandre, em relação aos professores, você está parcialmente certo, porque muitas vezes a turma não acompanha... Eu generalizei. Eu sei, tudo bem, eu quero chegar também na fala do médium. Porque muitas vezes a turma ela não consegue desenvolver por vários motivos. Uma é o estudo pretérito, ou seja, ela não traz uma bagagem para estar naquela turma e, de repente, ela não consegue acompanhar aquela turma inteira. E o professor tem a culpa, sim, porque ele não consegue chegar na cabeça, chegar nesse entendimento quando chega já é um pouco tarde. No caso do médico, também é a mesma coisa. Se a pessoa vai para uma reunião mediúnica sem ter estudo, entendeu? Sem ler as obras básicas, sem ter aquela higiene mental diária, é claro que ela vai ficar suscetível
a toda e qualquer manifestação ruim que o espírito vem dar nela dentro da reunião mediúnica. Então, sim, que tem médiuns que não conseguem xingar, tem médiuns que não conseguem bater na mesa, tem médiuns que não conseguem se levantar com agressividade. Por quê? Porque esses médiuns já estão mais equilibrados, conseguem fazer isso. Agora, se você não está equilibrado, se você se deixa levar no seu dia a dia pelas confusões, pelas fofocas e tudo, você vai acabar, e você é uma pessoa que não lê e não discute sobre doutrina, o que vai acontecer? Quando você chegar na reunião mediúnica, quando você for convidado a participar, você corre um sério risco de sofrer essas intervenções ruins que o espírito faz em você. É isso o ponto que eu estava falando. Agora vamos ver a colocação da Elizabeth ou o maridão aí. Vocês têm alguma coisa para falar para nós? Eles são muito observadores. Eu ia puxar agora. Ô, Júlio, fala alguma coisa aí. Você tem alguma opinião? Isso aí. Eu tenho uma ligeira visão sobre isso aí, porque eu não tenho muita a prática de vocês. Mas eu entendo um pouco que, dependendo da vibração que está o espírito, geralmente esses espíritos estão numa frequência muito próxima da Terra, elas ficam muito próximas da nossa também. E, em cima disso aí, se ele está com a vibração, a frequência dele está muito próxima da nossa, especialmente para aqueles médiuns que não estão ainda muito com a sua frequência refinada, pode haver essa interferência muito forte, causando esse estado físico, essa impressão física, porque, na realidade, não é impressão física. A coisa vem na mente da pessoa e ela sente como se estivesse sentindo fisicamente. Bom, eu já tive uma experiência... Boa noite. Eu já tive uma experiência complicada. Eu não estou vendo. É Beth que está falando? Eu não estou vendo a figura. Eu estou aqui. Você não está Elizabeth, que bom. Não está aparecendo aqui para mim. É Beth, né? Eu. Fala aí. Por que você não está me Para vendo? mim está normal, pode prosseguir. Não estou vendo aqui, não. Na minha tela não está aparecendo você, não. Eu percebo duas condições aqui. Quando você diz assim, nos casos de comunicação, de comunicações violentas, onde o espírito, tomando posse do corpo do médium, manifesta a intenção de agredir, né? E etc. Será conveniente a contenção física do mesmo pelos demais componentes do grupo? Eu penso que a minha resposta é sim, porque eu já vivenciei uma situação extremamente desagradável comigo e que fui contida. E que, se não tivesse sido contida, eu teria me machucado. É o que eu tenho para colocar. E no segundo item, a força física situada na terceira dimensão tem muito pouco ou nenhuma influência sobre um ser que se encontra pulsando na quarta dimensão? Eu não tenho condição técnica, conhecimento técnico para responder sobre isso. É o que eu tenho para falar. Tudo bem. Eu acho que a gente já levantou assim algumas ideias, né? Mas eu acho que é interessante a gente utilizar a prática, né? O que é que tem acontecido ou já aconteceu na prática, para que a gente possa tirar algumas lições, né?
Pois é, Ismael, teve o caso que Tidomir levou um soco, né? Hein? Teve um caso na Casa Espírita que Tidomir levou um soco na reunião. Você já contou isso, né? Isso. Nesse último período em que a gente estudou, assim, concentrou os estudos em cima daquele livro do Palhano, fortaleceu ainda mais o conhecimento de todos nós, no sentido de que o animismo tem um percentual bastante significativo nas comunicações. Aí, quando você fala de médium controlado e tal, é aquele que já consegue diminuir esse percentual anímico, porque o que acontece, no meu entender, se eu estiver falando bobagem aí, vocês me ajudam aí a corrigir, hein? O que acontece? Nós temos, como diz a Sheila Espírito em uma das mensagens, nós temos milênios vivenciando trevas. Temos apenas algumas décadas ou umas centenas de anos tentando vivenciar a luz. Então, quando você coloca na balança, o que vai pesar mais? Na hora do teste, né? De confrontação, assim, o que você conquistou até agora. É evidente que se a gente não fizer muito esforço para poder pegar esse pouco tempo de direcionamento para a luz, por equilíbrio, vai pesar mais o lado negativo. Então, o que esses espíritos bastante sagazes utilizam? Eles vão naquele arquivo nosso de dificuldades e eles acionam aquilo ali e, normalmente, o médium, se ele não tiver um esforço muito grande de segurar as reações, a parte física vai prevalecer e vai acontecer coisas desagradáveis, como já aconteceu nas nossas reuniões. Nós não vamos colocar os médiuns que tiveram essa dificuldade no pelourinho. É uma questão de evolução que nós todos temos que alcançar, né? Então, nós tivemos situações em que um determinado médium, quase toda reunião, ele queria sair correndo da sala. Então, a gente tinha que trancar a sala e passar a chave e a chave ficar no meu bolso. Você vai querer sair? Pode sair. Só que a porta estava trancada, como é que ele vai atravessar a porta? Não, ele não consegue. Então, isso aí seria um caso de contenção física. Agora, quem é culpado por isso? O espírito dá a sugestão e sabe que o médium vai aceitar, então ele dá a sugestão, o espírito tem aquele medo, aquele desespero, e junta as duas coisas, né? Então, você faz a contenção física do médium e o problema fica, entre aspas, resolvido, né? De forma que já tivemos casos de médium se jogar no chão e a gente ficar atento, porque já sabia que ele tinha essa característica, né? Aí é o espírito que está jogando no chão? O espírito está jogando no chão. Mas por que o espírito está jogando no chão? Porque encontra no médium essa ideia de fazer isso, né? Então, junta a fome com vontade de comer, né? No sentido popular da coisa. Então, você vai deixar o médium se jogar no chão para se machucar? Não. Aí, em muitas ocasiões, alguns médiums me chamavam e diziam assim, está vindo um espírito aqui com uma vontade imensa de te esbofetear.
Então, se for o caso, manda alguém segurar, tá? Porque eu não sei se eu vou conseguir fazer essa contenção. Aí já ficava alguém atento, chamava as pessoas, a mim, esbofetear a mim ou a outras pessoas, né, da sala, né? Avançar no outro lado, no outro médico que está do outro lado, tal. Então, quando a gente tem a felicidade de encontrar um médium que passa essas informações, você já fica prevenido, né, para evitar coisas, né, que possam acontecer, né? Então, essa contenção física é evidente que o espírito não vai ser contido do outro lado, mas o médium vai ser. Então, ele não vai conseguir materializar a ideia dele, porque vai ser materializada através do médium, né? Então, essa contenção física aí, é claro que ninguém vai estar agredindo o médium, batendo no médium, porque o médium está se comportando de forma inadequada, né? Então, cair no chão, se jogar no chão, isso aí, com o tempo, os médios vão se aprimorando e evitando que essa sugestão seja cumprida por ele, né? Nesse estudo que nós fizemos do Palhano, nós vimos ali que muita coisa que acontece está nesse campo aí como é que se diz? Acabei esquecendo o nome técnico. Assim. No inconsciente do médium, né? E o único no inconsciente, que o espírito quer, né? E ele é indisciplinado, entre aspas, né? Por que é indisciplinado? Porque ainda não alcançou a disciplina necessária. Nenhum médium está completo. Nenhum médium está completo. O Lulu falava sempre isso. Ó, não tem médium completo. Sempre tem alguma deficiência. Então, precisa, através do tempo, ir corrigindo essas dificuldades. Entendeu? Se ficou alguma coisa aí para a gente poder conversar mais, para poder entender melhor isso aí, vamos bater uma bola aí. O que vocês acharam das minhas colocações? Pelo tempo que a gente está aí vendo diversas coisas, né? Cada reunião é um capítulo à parte, né? Fala-se muito na questão lembrei da palavra, animismo, é a parte anímica do médium que provoca isso aí. Fala-se muito na questão da falta de como é que se diz? Educação mediúnica. De educação do médium, né? Nessas horas de conter o espírito. Aí eu lembro do livro, se eu não me engano, sobre as cinzas do tempo, não sei se foi esse ou se foi o outro, do Inácio Ferreira, em que a Maria Modesto pediu... Lembrou bem. Pediu para o Inácio... ela, né? Exatamente, pediu para o senhor Inácio Ferreira que amarrasse ela na cadeira, porque o espírito que estava vindo, que era o Torquemada, estava vindo com uma força muito grande e ela provavelmente não teria condições de contê-lo. Sim. Né? Aí, quer dizer, nesse caso, seria falta de educação mediúnica da parte dela, ou isso realmente vem acontecer mesmo com os melhores médicos? Ô, Francisco, a gente considerava o Júlio um médium de grande potencial, né? Sim. Já aconteceu casos em que o Júlio esmurrou o Dalmê por baixo da mesa. Você acha que era possível segurar? Alguns espíritos ele conseguia, mas outros não. É como você falou. Depende a Beth também lembrou isso aí, né? Tem casos em que o potencial do médium de educação não consegue segurar essa vibração violenta que o espírito traz, né? Vai lá o Mike Tyson da vida, desencarna aí e vai para a reunião mediúnica. Você vai ter que segurar. Enquanto o seu arquival Holyfield na reunião mediúnica. Esse exemplo que você deu foi muito bem lembrado. Certo.
A Maria Modesta é um médium de anos a fio de trabalho, né? E tem determinados espíritos que o médium tem que avisar, olha, está vindo aí, vocês se preparem, porque eu não sei se vai dar para me segurar. Agora tem essa questão, Aí, né? Ismael, tem essa questão também, de um médium perceber o tipo de espírito que vai comunicar. E aqueles que não percebem que apenas o espírito acaba vindo. Quer dizer, todos os médiuns têm essa condição de perceber o tipo de espírito pela vibração quando ele se aproxima, de avisar aos presentes, ao doutrinador. Eu acho que não, pela experiência prática da gente, né? Alguns avisam a gente, outros não. A gente é pego de surpresa. E tem que estar atento, preparado para poder agir na hora certa, né? Sim. Já aconteceu muitos casos, com diversos médiums, né? É interessante como eles utilizam o arquivo mental de todos nós. Certa vez eu estava lá na palestra, lá a Giselda estava palestrando. A Giselda estava palestrando, ela estava procurando uma palavra. A Jerusa estava na vez. Desculpa, Jerusa, não ouvi, não. Pode ir. Cara, termina. Não, ele não ouviu. Termina, Pode terminar, Helder. Eu estou falando do arquivo mental da gente, como é utilizado. Eles pegam e mostram o que a gente quer ver. A Giselda estava numa palestra, fazendo uma palestra lá no SEC, e, de repente, ela ficou com uma palavra ali meio perdida. Aí os mentores foram ali no arquivo mental dela, mostraram assim, rapidinho para ela nem no livro olhou, ela já disse a palavra, já que foi mostrada para ela ali no arquivo mental. Um arquivo fizeram assim, tiraram o que ela precisava falar. Eu falei, gente, que loucura como eles utilizam a máquina da gente. É isso que eu queria falar. Assim como os bons espíritos, os menos bons também sabem utilizar, né? Essa técnica. Vamos lá, Giselda Jerusa. Jerusa. Mas duas coisas. Estão falando se algumas pessoas percebem a ideia do espírito, o médium, todo médium percebe. Não, inclusive, Jacira, né, que sempre entendia muito, a gente conversava com ela, falou assim, você é sinestésica, porque eu não percebo antes, eu só percebo assim. O médium chegou, então, se eu sinto uma dor no braço, eu sei que o médium está ali, está sentindo dor no braço. Se eu sinto... o espírito, né? Se eu sinto outra coisa, então é assim, na hora, eu não percebo a intenção dele. Mas eu me lembro uma vez que estava, posso falar o dialogador, porque não tem problema, com o Edilson. Edilson tem a mania ele gosta de falar sobre... não é mania, não. Ele gosta de falar assim, debruçado na mesa. E o espírito não estava gostando da conversa dele e estava doido para dar um soco nele. E aí eu tive que interromper e falar assim, Dilcim, pelo amor de Deus, se afasta, porque está difícil de conter o braço aqui. Tira o rosto da reta, porque eu não estou aguentando mais aqui de conter o braço do espírito. E inicialmente, eu não sou violenta, eu não tenho essas reações de violência, de bater, mas o espírito estava realmente irado com ele, doido para dar um soco nele. E eu segurando, e ele lá naquela até conversa dele. Né? Né? Difícil. Mas é isso aí. Eu acho que deu para a gente ter uma ideia razoável sobre isso. Sobre esse assunto. Podemos passar, né? As conversas foram produtivas, né? Oi, tio Ismael. Sim. Só para matar esse terceiro parágrafo aqui, quando fala assim, a força física situada na terceira dimensão tem muito poder, nenhuma influência sobre um ser que se encontra pulsando a quarta dimensão. Olha, pelas leis da natureza, quando você vai mexer você não consegue se influenciar uma terceira para uma quarta dimensão. Vocês têm que estar na mesma dimensão para poder influenciar um ou outro. Né? Eu não consigo fisicamente influenciar um espírito.
Então, quando eu atuo, eu vejo um médium se debatendo e vou tentar ajudar, eu vou estar influenciando no médium, vou estar atuando no médium e não no espírito. É, Vero. Vamos ver aqui, né? Vamos atravessar aqui a fronteira. Ismael, Fala. então, talvez eu vou botar uma pimentinha aí nisso daí. Ó, Porque vamos lembrar, o que me fez pensar isso foi essa última fala do Tomás. Mas eu acho que tem alguns casos, e isso merece bastante estudo, que a terceira dimensão influencia, sim, muito na quarta. Eu vou dar um exemplo. Quantas vezes na nossa reunião a gente não tem um irmão acidentado, ferido, machucado, e que a gente sobrepõe a mão aqui na terceira dimensão, falando que está levando um curativo ou alguma coisa, e o espírito imediatamente responde positivamente a essa sobreposição de mão, a gente falando que está botando um remédio, um curativo, consertando um braço quebrado ou alguma coisa. Então, eu acho que merece um estudo profundo, mais cuidadoso, e às vezes eu acho que a gente tem esse efeito, sim. Embora deva haver toda uma circunstância diferenciada para isso. Alexandre, Nesse caso, antes de você agir, você pensou. O seu pensamento chegou lá antes da sua ação física. Perfeito, mas isso também pode ocorrer... A sua ação física apenas complementou. Então, mas isso também pode ocorrer no caso de você fazer uma intervenção agressiva também, ué. Você pode... antes de você agir, você pensa também. Quando você vai fazer uma contenção num irmão que está num trabalho mediúnico para atingir o espírito, o seu pensamento vai chegar ali primeiro, igualmente. Vamos lembrar que o que é muito difundido na nossa fé raciocinada é que a coisa mais rápida que existe é o pensamento. Sim. Então, antes da gente agir, quando você vai pensar em agir, o pensamento já chegou lá. Para o bem ou para o mal. Alexandre, nesse caso, olha só, quando a gente vai fazer uma intervenção no mundo espiritual, nós não vamos sozinhos, nós vamos com uma equipe ao nosso lado. E tudo que a gente faz por eles é plasmado. Não é porque a minha força, não é porque eu botei a mão, não é porque eu cheguei perto, porque mesmo para dar passe, eu não preciso estender minha mão, é só fazer uma prece em frente à pessoa. O fato de dar passe e estender a mão é porque a gente tem um hábito de fazer isso. É a energia que sai do nosso corpo e vai até o corpo do paciente. Então, quando a gente está fazendo uma intervenção no mundo espiritual, a nossa energia que está sendo plasmada pelos nossos amigos espirituais para fazer o atendimento daquele enfermo. Mas Tomás, eu concordo, Tomás. Eu não estou tocando no espírito. Não existe toque, não existe... Eu, na terceira dimensão onde estou, não estou tocando a pessoa que está em uma dimensão diferente. Perfeito, Tomás. Só que eu dei um exemplo de toque. Eu dei um exemplo que quando a gente está numa assistência e alguém está com o pescoço ferido, você fala para ele que você está colocando um curativo ali, você toca no médium naquele momento ali e o espírito sente. Entendeu? Então, eu acho que merece um estudo bem aprofundado esse assunto. Alexandre, mas não é... Eu não sei se mais à frente nós vamos chegar nesse ponto que você tocou aí. Mas a Giselda estava querendo falar, Jerusa? O que eu ia dizer era justamente mais ou menos em cima do que o Tomás falou. E a gente tem que se lembrar de que a gente não está agindo diretamente com o espírito, que existe uma equipe mediúnica ali assessorando, e até mesmo quando a gente pensa em atuar, pode ser até por inspiração, não por uma ideia nossa.
uma iniciativa nossa, mas pode ser até por inspiração dos espíritos que falam, põe a mão, próximo, né? Que a gente, por exemplo, Jerusa não gosta que põe a mão, Gilberto também não gostava de toque, né? Contato próximo, direto. Mas eles falam, põe aí próximo, diz a ele isso. Então, a gente, é isso que eu só queria falar, era mais ou menos baseado nisso que o Tomás está falando. Mas também vale para a contenção, igualmente vale para a contenção, igualzinho. Sim, mas a contenção também, Alexandre... Vocês vão dizer que quando é feita a contenção, ou vocês vão acreditar que quando é feita a contenção, como o Helder falou antes, igualmente teve essa narrativa de agora, quando você vai fazer uma contenção, a contenção acontece paralelamente também lá do outro lado, na quarta dimensão. Então, eu acho, não sei, eu acho que é meio igual isso daí. Não, eu concordo com você, Alexandre, mas eu acho assim, que é só a gente não esquecer que a gente não está... Assim, mas eu concordo com você, eu acho que a gente tem que fazer contenção, eu acho que concordo plenamente. Se a gente não pode até acontecer algum acidente, uma coisa muito, muito especial, muito específica. Mas sempre lembrando que, além da equipe mediúnica que está ali nos orientando, nos intuindo, eles também, algumas coisas, eles deixam acontecer para que nos sirvam de lição. De aprendizado. Eu concordo com você, eu acho que você está certíssimo, tá? Só queria acrescentar isso, que eu acho que também a gente tem que lembrar dos espíritos, a gente não pode esquecer, né? Que eles estão junto com a gente. Agora eu um pouquinho. O trabalho é feito em conjunto, sendo que a gente sabe que a inteligência é dos espíritos, são dos espíritos. Mas nós somos um mecanismo que trabalhamos juntos. O exercício nosso é orar e vigiar. Porque quantos irmãos ali por mim mesmo passam, que às vezes quer xingar, falar alto, brigar, falar palavrão. Eu, nesse meu vigiar, eu não deixo, eu filtro isso para que não passe essas aberrações. Como, às vezes, também de chegar a querer não é só insultar, querer até partir para uma agressão. Isso já é peneirado automaticamente. Eu tento ser o mais educado possível, e como eu falo, orar e vigiar, para que nós a gente possa ser um instrumento o menos defeituoso possível. Mas que acontece. A gente segura para não xingar, para não gritar, para não ter uma agressão. Então, tem um trabalho em conjunto ali, tanto que nós estamos na sala. Mas, se não precisasse, a espiritualidade nem não necessitaria da gente também para trabalhar, não, que eles poderiam fazer um trabalho sozinhos, isso a gente sabe. Mas, se nós estamos ali, é porque nós estamos imbuídos nessa articulação desse trabalho, estamos sendo elementos ali também que precisamos estar, estamos sendo valiosos na hora, no momento. Pela ordem, Elizabeth ou Júlio? Elizabeth. Eu espero, Ismael e demais participantes do grupo, que esse assunto volte à baila lá na frente, conforme disse Ismael, porque é uma das coisas que mais me afasta das práticas. Só isso que eu queria dizer. Quando você vier, a gente vai te amarrar. Tem um caso assim do... Francisco, fala lá. Depois do César. O Francisco está na frente. A gente vê em algumas reuniões mediúnicas com um espírito que às vezes já está manifestado e que tem a intenção de cometer um ato de violência. Eu já vi muitas das vezes o Dalmir falar com ele o seguinte, dar uma ordem para ele: você não vai fazer nada porque você está acorrentado. Aí o espírito fala: mas quem me acorrentou? Por que fizeram isso comigo? Então, quer dizer, foi uma ordem mental que ele deu. Que agiu na quarta dimensão, né? Que agiu na quarta dimensão sem necessidade de ele conter fisicamente o físico do dialogador ao físico do médium. Agora, tem aqueles casos em que a coisa acontece repentinamente, aí, quer dizer, é nesses casos que eu acho que essa frase está dizendo. Eu não sei, essa frase que você colocou aqui foi de algum livro, de algum espírito, ou vocês colocaram a frase para discutir?
Qual? Essa que... Anterior? Sim, é um determinado livro, que tem uma apostila, né? E tem a bibliografia, eu posso passar para vocês depois. Agora, Francisco, você me fez lembrar daquele episódio que está lá, que Jesus, os discípulos vieram conversar com Jesus. Por que nós não conseguimos dominar aquele espírito? Então, a força mental da energia, do equilíbrio de quem está ali, é que vai prevalecer, né? Com essa espécie de espírito, só jejum e oração. Não o jejum no sentido de deixar de comer, né? É a força moral, né? É a força moral. É isso Então, que eu ia dizer. no caso dessa força moral, não é todo dialogador que teria condição de realizar isso. Assim como não tem médium totalmente capacitado para dominar isso aí, também tem o caso do dialogador, que tem suas falhas, né? Todos nós temos, e que a palavra dele, às vezes, para determinado espírito, não vale muita coisa, não. Não cola, né? Tá? Pois é, então... Agora, a Elizabeth falou um troço aí que é interessante. Aconteceu comigo, quase com todo mundo. Mas a espiritualidade, os mentores que vão nos assistindo, eles vão tirando as arestas e daqui um pouquinho nós não vamos ver dificuldade. Primeiro, porque a gente não precisa estar em evidência. A gente precisa estar ali para ajudar o trabalho a ser feito. É porque tem muito médium, não estou dizendo que seja o caso de ninguém aqui, e às vezes quer eu, esquece que é o espiritual que está fazendo. Mas os nossos mentores, amigos espirituais, eles vão trabalhando com a gente, que daqui a pouquinho a gente não vai ter essas dificuldades mais, dona Elizabeth, com certeza. Eles fazem com carinho, com um trabalho muito sério. Isso. Okay. Francisco terminou, Francisco? Não, eu queria dizer o seguinte, então, nesses casos em que acontece repentinamente, quando a gente vê que o negócio está fervendo e todo mundo, os que estão mais próximos ali, se prontificam em conter o médium, no caso, o espírito que está através do médium, e acaba conseguindo, apesar de que essa frase que diz que que não consegue, quem está na terceira dimensão não consegue conter o espírito que está na quarta dimensão, mas o médium está na terceira dimensão, então eles conseguem conter o médium. Aí, por isso que eu não entendi essa frase direito, se ele conter o espírito ou o espírito através do médium. Isso vai conter o médium e o espírito não vai conseguir transferir para o médium o que ele está querendo. Porque a gente já viu situações de conter e tiveram que conter e conseguiram conter o médium, né? Para que não fizesse bagunça, uma coisa e tal. O Chico, nessa frase aí está contido o seguinte: o nosso corpo material tentar segurar um espírito, ou seja, eu tocar no espírito, entendeu? Eu não consigo tocar no espírito. Então ele está falando com relação ao espírito através do médium, não é isso que ele está falando? Não, exatamente. O dialogador falando com o médium e tocando o médium e conter o espírito. Não. O que acontece é que a minha força mental, entendeu? Juntamente com os amigos espirituais que estão ao meu lado, os médicos, chegam lá e fazem isso. Sugestão que eu falo, assim como o tutor me falou, você está corretando, ele faz muito isso na reunião. Você não pode fazer nada, você está preso na cadeira. Está acorrentado. O espírito fala a mesma coisa. Quem é que me fez isso? Então, quer dizer, a minha força mental plasma isso aí no momento que eu estou fazendo atendimento. Entendeu? Agora, a minha força física só atua no médium, não atua no espírito. O que a gente precisa entender, então, o que essa frase está querendo dizer. Se é conter um espírito simplesmente pelo espírito ou o espírito que está através do médium agindo. Isso que está querendo dizer? Eu não consigo, exatamente, eu não consigo conter o espírito com minha força física. Mas ele está falando com relação ao agora médium ou com relação ao circunstante? Não, ele está falando o seguinte: se uma pessoa da terceira dimensão
consegue influenciar uma pessoa na quarta dimensão. Sim, Isso não dá para fazer. Eu sei, eu entendi o enunciado, só quero saber o que você está falando com relação ao médium, se o médium não consegue conter, ou se as pessoas que estão próximas não conseguem conter. É isso que eu estou querendo entender. Não, a pessoa, porque ele está falando em relação ele tá falando... ao jogador sentado do lado do médium, o médium, de repente, começa a bater na mesa, querendo bater todo mundo. A sua força física atua no médium. Agora, a sua força moral atua no espírito. Entendeu? Eu gostaria de ouvir o César. O César estava na vez aí. Eu acho que o César desistiu, que ele botava. Vamos lá. Essa questão aí é exatamente o que, né, muita gente aí falou, a questão do contato. Né? Quando, lá no livro do Paliano, ele fala sobre a cura pelo passe, né? O passe de cura, você pode até pôr a mão, mas não é a sua mão que curou. Então, não existe uma interação da nossa dimensão com a outra dimensão. Existe uma ação do plano espiritual que provoca aquela cura. O inverso acontece. Da quarta dimensão, lá do plano espiritual, da dimensão dos espíritos, atuam na nossa dimensão, mas a nossa dimensão não atua na deles. Então, é isso aí que ele está querendo dizer. Né? Então, na questão da contenção, quando o Ismael falou que tinha que fechar as portas lá para o cara não sair correndo, né? Mas se o espírito quiser sair, ele saía. O médium não, porque a porta estava trancada. Então, a contenção, você contém o físico no nosso plano, né? Mas você não contém o espírito também no plano dele. Então, da mesma forma que nós não conseguimos acertar um tapa no espírito, né? Nós, do nosso plano, né? Nós também não conseguimos conter o espírito, conseguimos conter, sim, o médium, né? Dando um exemplo assim, né, do nosso plano mesmo. Quando a gente fala em 3 dimensões, é o quê? Altura, largura e profundidade. Né? Se eu quiser acertar alguma coisa que esteja para cima e der um murro para frente, né, nessa dimensão aqui, na profundidade, eu não vou acertar o que está em cima. Então, eu tenho que atuar na dimensão certa. Para eu conseguir uma atuação, tem que atuar na dimensão certa. Em outra dimensão, você não vai conseguir. Né? Então, da mesma forma, a gente não consegue, no nosso plano, da nossa dimensão, a gente não consegue atuar fisicamente, é isso que ele está querendo dizer aí, a gente não consegue atuar fisicamente sobre o espírito na outra dimensão. César. César, isso é caminho de 2 mãos, né? A gente não consegue atuar lá, fisicamente, nem eles conseguem atuar aqui, a não ser que tenha um mecanismo para fazer isso. E esse mecanismo é quem? O médium. Não, que eles conseguem atuar aqui. Eu queria botar uma pimenta aí, hein? Ele só consegue... Calma aí. Ele só consegue atuar aqui se houver um médium. Esse médium dá para ele condições para que ele atue. Agora, por eles mesmos querer atuar, não. Então, sim, que eles atravessam a parede, atravessam o nosso corpo, a gente passa por carro por cima deles. Por quê? Nós não conseguimos atuar neles e eles nós não conseguimos atuar neles. Eu quero botar uma pimenta, hein? Olha, a Elizabeth levantou a mão, hein? Deu 21 horas já, hein? Vamos lá ouvir a Beth primeiro, antes de terminar. Eu acho que eu vou embolar um pouquinho, porque eu estou viajando nesse assunto, porque esse assunto me impressiona um pouco, mas o espírito tem a capacidade de nos fazer deslocar para outra dimensão, em outra situação, e ir para um outro local
e o César está falando que a gente não pode ser ao contrário? Como é que é isso? Não entendi, Beth. Então, Não foi isso que o César falou, não. Mas que você... Repete aí. Então, você está numa reunião mediúnica e esse espírito tem vontade de dar um murro em alguém, por exemplo, e a gente, enquanto médium, fica pensando, não vou deixar fazer isso, porque já passei por uma fase, já tenho uma certa educação, tenho um certo controle, estou controlada emocionalmente, enfim, não faço isso. Não permito com que o espírito queira machucar alguém e eu não permito. Muito bem. Mas o espírito consegue me tirar dali e levar para um outro local, ir a um hospital, ir a um outro local. Então, eu viajei nesse assunto, entendeu? Eu fiquei Mas ele pensando... não consegue te levar ao seu corpo físico. Mas você se vê, César, você se vê fisicamente, você se vê fisicamente dentro de um hospital, você se vê fisicamente... Mas é outra o seu situação. perispírito que vai para lá. Mas aí você já entrou na quarta dimensão nesse momento. Exatamente. Está aí para essa perispírito que vai. Tem desdobramento. É o desdobramento perispiritual. Aí já não é o corpo físico, é o perispírito que desdobrou e fez essa viagem astral aí. Mas viu só como é que esse assunto é... Ismael. Polêmico? Deixa eu botar uma pimenta para a gente começar a próxima reunião nesse assunto. Sim. Rapaz, você gosta de pimenta, você deve ser baiano, não? Gosto, rapaz. Porque, olha só, não é que eu concordo ou discordo de vocês. Eu já, nas outras vezes, eu falei que cada caso é um caso. E eu, particularmente, acho, sim, que a gente tem condições de interferir na quarta dimensão. Assim como foi colocado aí, nós, na terceira dimensão, incorporados aqui, a gente tem altura, largura e profundidade. A quarta dimensão é a dimensão do tempo, numa forma diferente do que a gente conta o tempo aqui. Aqui na terceira dimensão, o tempo é linear. Na quarta dimensão, o tempo não é linear. E para lembrar que nós não somos seres da terceira dimensão. Nós somos seres da quarta dimensão que estamos na terceira dimensão. Quanto mais controle a gente tiver disso, mais a gente interfere, sim, na quarta dimensão. Posto isso que eu falei, eu quero dar um exemplo de Chico Xavier, 2 exemplos. Uma vez ele entrando num bar, enquanto todo mundo foi reto para o balcão, o Chico pediu licença para os invisíveis, porque ele não podia esbarrar neles, porque ele ia, sim, sentir esse contato físico e os espíritos que estavam nesse bar iam, sim, sentir esse contato físico. E quando o Chico contou essa história e as pessoas foram perguntar para ele como que isso funcionava, o Chico falou que era por causa disso que ele não tinha carteira de motorista, numa brincadeira dele. Então, eu acredito, sim, por isso que eu falei que ia botar uma pimenta, que existam possibilidades de, mesmo estando na terceira dimensão, dependendo do controle que se tenha, que a gente possa, sim, interferir na quarta dimensão. Dito isso, a gente para por aqui. Vamos continuar na próxima, gente, que não tem mais tempo. Não, eu só acho que você está errado, mas tudo bem, a gente continua na próxima. Está fugindo da tangente. Vamos lá. Dito isso, vamos partir para a próxima quarta? Com essa última frase aqui, ó. A força que pode atuar sobre o mesmo é a energia do pensamento, sobre o espírito, né? Então, na próxima quarta, a gente prossegue aqui. Vamos continuar mastigando isso aí para ver se dá para engolir, né? Digerir. Ok? Mas foi a gente conversar sobre isso aí para a gente entender, né, as coisas
Há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa vã filosofia? Já disse alguém, né? Não sei quem, mas alguém já disse. Shakespeare. Gostei da participação da Beth e do Júlio hoje. Eles estavam caladinhos, igual as rolinhas no galho, assim, olhando, né? Mas hoje eles falaram. Mas foi muito bom, gente. Ótimo. Nós já passamos 5 minutos, né? Vamos agradecer. O Francisco continua com a mão levantada, mas na próxima quarta a gente dá a voz para ele. Tá bom? Agradecemos, então, né? Quem é, hein? Yolanda Júlio está de repouso. O Tomás Yolanda, ela está só ouvindo. O Alexandre botou pimenta. Eu acho que eu vou pedir ao Alexandre para fazer a prece sem pimenta. Tá bom, tá valendo. Vamos fazer essa prece aí, que é uma honra fazer essa prece com vocês. Eu apenas tinha esquecido de abaixar a mão, irmão. Amigos, irmãos, na nossa fé, essa nossa casa espírita que abraça a gente, que se estende a todos os lares de nós que estamos aqui e dos nossos irmãos que, por motivos diversos, não puderam estar conosco aqui hoje, mas estão presentes em coração, em mente. Lembremos do nosso querido Mestre Jesus, que se hoje estamos aqui nesse estudo da Casa Espírita Cristã, por meio da tecnologia, esse querido mestre nos acompanha desde os primórdios, quando ainda não sabíamos nem falar, mal sabíamos pensar, e aqui fomos acolhidos nessa santa terra mãe, com a graça e a proteção, a orientação do nosso querido Mestre Jesus. Que sejamos alegres, que sejamos felizes, tenhamos saúde, tenhamos inteligência, tenhamos também a prudência e a vigilância, para estarmos sempre nessa caminhada ao lado do nosso querido Mestre Jesus, que com certeza está abençoando todos nós que estamos aqui nesse estudo, na terceira e na quarta dimensão, entre os irmãos que estão buscando esclarecimento e os já esclarecidos, essa grande família, e que o nosso querido Pai amado, Criador, nos abrace a todos. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Que seja, graças a Deus.